Eu falo em um treinamento meu que sonhar e não realizar custa caro. Na verdade, a nossa vida ela não pode ser baseada em apenas sonho, não. E para o mundo dos negócios, se você viver apenas no sonho, você vai viver um mundo fantasioso. E nós precisamos viver a realidade dos negócios. Tem gente que deseja ter um negócio, ou quer montar um negócio, mas não sabe como fazer. E às vezes o tempo vai passando, a pessoa vai ficando frustrada porque ela não conseguiu realizar aquele desejo dela ou aquele sonho dela. Quero empreender, não sei como fazer, não sei como vou iniciar o meu negócio. Eu, Alencar, há 25 anos atrás. Por que eu repito essa história, gente? A nossa vida, ela é feita de história. Se eu for contar realmente a minha história para você, eu trabalho desde pequeno, desde muito pequeno. Claro que eu estou aqui, não estou aqui com a finalidade de induzir o trabalho infantil. Não é isso, mas eu comecei a trabalhar muito pequeno. Aos 7 anos de idade eu já estava ali com o meu pai no campo, na lavoura, ajudando ele ali nas tarefas que ele tinha ali. E ele contava exatamente com os pequenos que ele tinha com os filhos. E eu era um deles, porque nós somos muitos filhos. Meu pai ele teve 12 filhos. E nessa família aí eu sou o 6º filho. Então eu estava exatamente no meio. Então eu comecei a minha jornada muito cedo. Tinha que andar bastante. Eu andava em média de 13 quilômetros todos os dias para ir e 13 para voltar para ir para a escola, para estudar. Não desanimei, não parei no meio do caminho. Então assim, eu tenho uma trajetória de vida, eu tenho uma história. E por que a gente conta histórias para as pessoas? E essa história ela é real, ela é muito real. Então eu precisava, eu tinha uma necessidade, eu vim para Belo Horizonte, eu vim para a capital mineira trabalhar, e eu cheguei aqui na cidade, encontrei um trabalho, lógico que eu já havia indicado, tinham amigos que trabalhavam aqui, e me indicaram e eu consegui uma vaga de trabalho, isso há mais de 30 anos atrás. Preste bem atenção nisso, há mais de 30 anos. Na época, não tinha essa fartura de trabalho como se tem, principalmente para alguém como eu, que vim do interior para a cidade, e eu não tinha uma formação profissional. Eu vim simplesmente para trabalhar no mercado da produção, porque eu não tinha uma formação, eu não era um profissional liberal, eu não tinha ainda uma formação profissional, então tudo isso estava envolvido, mas eu tinha uma necessidade, eu precisava trabalhar. Eu vim para trabalhar, comecei a trabalhar, encontrei esse trabalho, esse meu amigo me indicou para o trabalho, eu consegui a vaga e trabalhei por um período entre 1 ano e meio, no máximo 1 ano e 8 meses, e a empresa também deixou de existir no mercado. Veio um cenário desafiador para essa empresa e ela entendeu que não era a hora mais de continuar. Consequência disso, ela teve que fazer desligamento em massa, teve que desligar todos os colaboradores e aí volta de novo a Alencar para o mercado, procurando demanda, volta para o trabalho, procurando trabalho. Por que eu estou contando essa história? Porque às vezes as pessoas, elas ficam colocando limites na vida delas. Elas se limitam por determinadas situações. Eu estava na cidade, lógico que eu tinha pessoas com quem eu podia morar, mas eu precisava me manter. Eu sentia vergonha eu não ter condições de me manter. Ou seja, ter condições de pagar a minha moradia, ter o meu alimento, tudo isso, ter a minha roupa, a minha condução, tudo isso faz parte de uma manutenção básica de uma pessoa. E eu estava nesse cenário. O que eu precisava fazer? Eu fui para o mercado do empreendedorismo, depois de bater em muitas portas, procurando trabalho, e as portas não se abriram para mim trabalhar no mercado CLT. E aí eu parei para entender. E hoje eu agradeço muito a Deus por as portas não ter se aberto. Alencar, mas como assim? Se agradece a Deus pelas portas não ter se aberto para você trabalhar no modelo CLT, no modelo de negócio CLT. Por que eu agradeço a Deus? Porque foi assim que eu iniciei exatamente os meus negócios de prestação de serviço e limpeza. Eu dei início ali à minha empresa de prestação de serviço e limpeza em meio à necessidade. Em meio a muita necessidade, exatamente se eu tinha precisão. Então eu comecei o negócio, fui para o campo de batalha e entendi exatamente. Eu desde pequeno, conforme eu falei, eu sempre gostei de falar com as pessoas, sempre vendia alguma coisa, sempre estava no mercado do empreendedorismo. Eu já contei isso em vídeos anteriores, que eu tinha uma pequena fábrica de produtos de limpeza lá na minha cidade. Eu, desde pequeno, desde muito novinho, eu fazia isso. Lógico que eu não era mais uma criança, eu estava na fase de adolescência para jovem. Então, quando eu iniciei esse negócio aí, e aí eu entendi isso, vim para Belo Horizonte, vim para trabalhar, depois fui demitido, eu precisava continuar, voltei a praticar ali, a produzir produtos de limpeza. Fui para o mercado da produção de produtos de limpeza,
e comecei novamente a vender para as pessoas. E eu fui entendendo cada cliente que eu abordava, e eu conversava com as pessoas e elas falavam das suas dificuldades que elas enfrentavam com as pessoas que prestavam serviços para ela na área da limpeza. Por que eu estou falando isso? Porque eu iniciei na produção de produtos de limpeza, então uma situação vai abrindo porta para as demais situações. Então eu ia conversando com as pessoas e elas compartilhavam comigo que estavam encontrando as dificuldades que elas tinham no mercado da prestação de serviço de limpeza. Às vezes o terceiro que estava prestando não estava fazendo da maneira adequada, ou até mesmo elas tinham, nessa época, não tinha tanta terceirização, ela não estava tão... as pessoas não tinham tanta concepção de que a terceirização dos negócios de serviço de limpeza é um negócio interessante, que ela não precisa se expor aos riscos fazendo contratações diretas. Então eu conversava com as pessoas, às vezes elas tinham os profissionais que trabalhavam por elas e elas queixavam. Todas elas reclamavam mais ou menos da mesma situação. Falta de comprometimento, falta de engajamento das pessoas. As pessoas não se comprometiam com os processos. E, consequência disso, eram exatamente serviços que não eram prestados com boa qualidade. E o que eu fiz? Eu fui para o mercado. Eu entendi que as pessoas tinham necessidade e eu comecei a olhar para esse mercado e falei, eu vou empreender no mercado da prestação de serviço. Eu vou deixar de produzir produtos e vou passar a prestar serviços. E eu comecei exatamente assim. Eu era uma pessoa sozinha nessa época e eu ainda não tinha estrutura, eu não tinha uma estrutura montada, não tinha uma empresa constituída legalmente na área da prestação dos serviços de limpeza, eu não tinha pessoas que trabalhavam comigo, mas eu entendi, falei, eu vou começar esse negócio. E fui começar esse negócio e eu comecei fazendo alguns serviços do subnicho do mercado da prestação de serviços de limpeza. E esses serviços, eles foram me introduzindo no mercado, eles foram me colocando em contato com os consumidores, com pessoas que tinham o poder de decisão de comprar os serviços contínuos. Então, através dos serviços que foram me introduzindo no mercado, dentre eles a manutenção de caixa d'água, manutenção de caixa de gordura, controle de praga, tratamento de piso. Então, esses serviços foram me aproximando mais das pessoas e eu fui me refinando e reciclando. E hoje eu atuo exatamente no mercado da prestação de serviço de limpeza, só que hoje eu atuo nos serviços contínuos. E o que é um serviço contínuo? Exatamente, as pessoas terceirizam ali seus postos de trabalho, fazem as contratações no modelo 44 horas semanais e a gente oferta isso para as pessoas hoje de uma maneira muito mais estratégica, muito mais eficiente, como eu comecei lá no passado. Então, assim, hoje eu estou atuando exatamente nesse formato de negócio. E o mercado da prestação de serviço de limpeza é um mercado extremamente lucrativo. Às vezes as pessoas não param para analisar, não avaliam isso. É importante você entender isso. Quando você, às vezes, você pode inclusive estar trabalhando, fazendo algo que não está te deixando, você não está seguro, não está tranquilo, às vezes não está satisfeito com o que está fazendo, o mercado da prestação de serviço de limpeza é um mercado interessante. E como eu iniciei a minha história, que eu comecei a trabalhar desde pequeno, então eu venho trazendo aqui essa minha jornada. Desde pequeno eu estou no mundo dos negócios, vim para a cidade para trabalhar, estou hoje empreendendo, continuo empreendendo no mercado da prestação de serviço de limpeza. E qual é a finalidade desse conteúdo, desse material aqui? É exatamente isso. Estou contando a minha história para dizer para você, às vezes as pessoas ficam ancoradas. Eu não vou fazer isso porque eu não tenho tempo. Todos nós temos 24 horas por dia. Então a justificativa de que não tem tempo, ela acaba exatamente aqui. Você pode, inclusive, não estar priorizando as suas necessidades. Por priorizar, você precisa gerir o tempo. Então, precisa entender isso. Segundo, você pode dizer, eu não tenho dinheiro. Lógico, evidente. Tem pessoas que têm mais dinheiro e tem pessoas que têm menos dinheiro. Mas eu não tenho. Beleza. Quando você não tem, aí é que você precisa realmente ir para o mercado do empreendedorismo para você ter mais dinheiro ou para você ter dinheiro. Eu comecei sem dinheiro. Você pode, inclusive, estar achando, vem cá, então quero dizer que você utilizou ali a sua rescisão para iniciar o seu negócio? Lógico que não, porque no intervalo entre esse intervalo de tempo, o dinheiro foi acabando. Eu não saí da empresa imediatamente, eu montei um negócio, não. Até eu me requalificar, me reequilibrar, entender o que estava acontecendo, poxa vida, e agora, o que eu vou fazer? Então, nesse intervalo, eu comi, eu bebi, eu precisei morar, eu precisava
eu precisava me locomover. Então a gente gasta dinheiro com todo esse cenário. Então é por aí que começa, é por aí que a banda toca, como diz a minha mãe, como fala a minha mãe nesse sentido. Então, o que eu fiz? Eu fui exatamente empreender. E eu não tinha dinheiro, não. Então, por eu não ter dinheiro, eu comecei um negócio. E às vezes as pessoas ficam dizendo, eu não tenho dinheiro para começar um negócio. Que não tem um dinheiro, o que você precisa ter? Sua ideia é um dinheiro. A sua inteligência é um dinheiro. Você precisa aprender a monetizar isso. É o que você precisa fazer. E eu aprendi, eu fui para o campo de batalha, eu iniciei o negócio. E por que eu estou falando isso para você exatamente nesse momento? Porque a sua justificativa que você não tem tempo, ela não pode ser um fator que você pode até não priorizar. Você pode até não querer organizar as suas finanças, a sua vida financeira, por você não querer priorizar. Mas você não pode justificar que você não tem tempo de aprender para iniciar um negócio. Agora, eu não tenho dinheiro. Também não pode ser uma justificativa, porque eu também não tinha dinheiro. Eu comecei do zero, eu saí absolutamente do zero. Eu não tinha dinheiro para contratar as pessoas, o que eu fiz? Eu fui fazer. Eu não tinha dinheiro para falar com o cliente, eu não sabia como falar com o cliente. Na época eu não tinha acesso à internet, eu não tinha um telefone celular, eu não tinha um computador na minha casa ou no meu escritório. E eu aluguei uma sala na cara e na coragem. Aluguei uma sala pequena, muito pequenininha. Na época o aluguel não era tão caro, era barato, mas eu não tinha dinheiro nem para pagar o aluguel. Eu comecei um negócio, acreditem, gente, com R$20 no bolso, que não dava para mim fazer nem o meu transporte do mês. O que eu fazia? Eu ia a pé, saía do lugar onde eu morava para o meu trabalho, eu ia a pé. Então eu fazia divulgação ali do meu material, na época a famosa mala direta, eu distribuía esse material, entregava para as pessoas, e as pessoas solicitavam o meu serviço. O que eu fazia? Eu tinha pessoas para executar? Não, eu não tinha pessoas para executar, eu mesmo ia executar. E serviços rápidos que eu trabalhava de manhã, eu pegava aquele serviço, fazia de manhã, de tarde o cliente me pagava, o dinheiro estava no bolso. Por isso que eu falo que dá retorno muito rápido. E ainda continua dando. Você acha que as pessoas não continuam usando esse serviço? Lógico que elas se organizam. Elas vão se organizando. O mercado está aí para se organizar mesmo. Mas eu executava esses serviços, punha o dinheiro no bolso, então eu fui calculando ali, eu fui pagando as despesas, eu fui ali organizando, estruturando o meu negócio. Então a justificativa de que as pessoas não têm dinheiro para começar um negócio, ela só vale para nós. Quando nós queremos, porque eu não tinha dinheiro e eu precisava, então eu tinha uma necessidade, fui para o campo de batalha, não tinha preguiça, não tinha vergonha. Na verdade, a vergonha, às vezes, as pessoas são tímidas, elas ficam com vergonha. O que as pessoas vão falar de mim? O que as pessoas vão pensar de mim? Na verdade, a gente não precisa ficar preocupado com o que as pessoas vão pensar de nós ou falar de nós, não. Sabe por quê? Porque quem vive a necessidade somos nós. É você que vive a sua necessidade. É você que sabe onde o seu calo aperta. É você que sabe quando falta comida dentro de casa. É você que sabe quando falta o dinheiro para pagar o aluguel. É você que sabe quando falta o transporte, quando faltam as necessidades básicas. Então você não tem que ficar preocupado com o que as pessoas estão pensando ao seu respeito, não. Você tem que preocupar com o que as pessoas estão pensando ao seu respeito quando você está fazendo coisas que não deve fazer. Aí você tem que preocupar realmente com isso. Agora, o que é que você está fazendo? Se você está trabalhando de uma maneira honesta, de uma maneira íntegra, para manter ali a sua vida, manter a sua vida pessoal, manter a vida das pessoas que dependem de você, você não tem que preocupar com isso, não. O que você tem que preocupar exatamente é fazer a manutenção básica da sobrevivência da sua e das pessoas que dependem de você. E esse negócio de ficar com vergonha. Eu, inclusive, na época, quando eu comecei, eu não tinha um carro, eu não tinha uma habilitação, não tinha nada. Eu transportava os meus equipamentos, às vezes eu utilizava algumas ferramentas na prática do serviço, eu transportava de ônibus. Ou talvez, às vezes elas iam incomodar as pessoas, o que eu fazia? Eu saía mais cedo, colocava isso nas costas, saía levando e atendia o meu cliente, nunca deixei o meu cliente na mão. Sempre assumi os compromissos com os clientes, fui lá e fiz, e o cliente ficava satisfeito, me agradecia por ter resolvido o problema deles e me dava. E meu dinheiro estava no bolso tranquilamente e a vida continuou. E isso foi uma ponte para que eu chegasse onde eu cheguei hoje. Graças a Deus, onde eu cheguei hoje. Hoje eu tenho condições, hoje eu tenho os meus negócios constituídos, estabelecidos, atendo diversas regiões hoje. A gente hoje tem uma experiência boa, graças a Deus. Nós não temos limites para atuação. Lógico que a gente delimita o que é que a gente vai fazer, quem a gente vai atender, quem a gente quer atender. Hoje a gente pode fazer isso, mas antes não. Então, se você ficar justificando, eu não tenho dinheiro para começar, meu tempo está curto, você nunca vai começar nada e nunca vai fazer nada. Então, o que é que você precisa fazer? É ter a sua atitude, ter a sua ação.
é ir para o campo de batalha mesmo. Chega de desculpa, ficar dizendo que não tem tempo, ficar dizendo que não tem dinheiro. Se você não tem tempo e não tem dinheiro, é exatamente, se você acha que você não tem tempo e não tem dinheiro, é exatamente por isso você precisa começar o seu negócio, ter a sua independência financeira, ou você vai ficar dependendo aí, às vezes, ficar batendo em portas de empresas, pedindo vaga de emprego, e às vezes as pessoas não vão te contratar. Não é porque elas não têm a vaga, não. Eu estou te falando isso porque hoje eu contrato pessoas. Não é porque ela não tem a vaga, porque ela vai analisar você, será que essa pessoa realmente está disposta, ela vai me entregar o que eu preciso? Na maioria das vezes, a gente, quando vai contratar as pessoas e não contrata, não é porque nós não temos a vaga, não, é porque você analisa. Você vai analisar, será que esse candidato ou essa candidata estão dispostos, vai realmente me entregar? Dentro daquilo que você fala, como é que você expressa o seu biotipo, tudo isso as pessoas analisam. Quem está do lado da contratação, ela analisa todo esse cenário. Você precisa entender isso. E aí você vai ficar esperando. Você que às vezes tem uma necessidade, está dizendo que está com falta de tempo ou está com falta de dinheiro, o que é que você precisa fazer? Vai ficar esperando ali um reajuste uma vez por ano, as pessoas te dão um reajuste uma vez por ano, ou até mesmo ir lá no seu chefe, chefe, meu dinheiro está pouco, não estou conseguindo pagar minhas contas, eu preciso de um aumento. Às vezes o seu chefe não vai te dar um aumento, não é porque ele é ruim, não, porque também depende de uma série de fatores. Eu estou te falando que eu vivo isso na pele. Às vezes as pessoas chegam perto de mim e falam, eu preciso de ganhar mais, o que eu faço? Aí você oferta para ela uma oportunidade de criar um negócio, às vezes as pessoas ficam com medo. Na verdade, o que você precisa fazer é jogar o medo fora, e ir para o campo de batalha, ir para o campo de ação e colocar em prática. E o que é que eu estou fazendo? Eu estou ensinando pessoas que querem, que tenham necessidade, mas é quem quer mesmo. Curioso, eu não quero que esteja comigo, não. Por quê? Porque eu vou gastar a minha energia, eu estou dispondo a gastar a minha energia, o meu tempo, para ensinar essas pessoas, mostrar exatamente o que eu fiz que deu certo, o que eu faço que está dando certo, o que você não deve fazer, que pode, inclusive, atrapalhar você na sua trajetória no mundo dos negócios. Então, eu desenvolvi um método prático e funcional. Ele é um passo a passo, onde eu ensino as pessoas como sair absolutamente do zero, iniciar os seus negócios, como falar com o cliente, como executar as tarefas, como contratar a pessoa certa, como encontrar os bons profissionais, elaborar uma proposta, elaborar um contrato de trabalho, falar com o cliente ideal, entender as dificuldades dele, vender o seu serviço, ensina a calcular margem de lucratividade, tudo isso eu ensino. Então, exatamente por isso eu desenvolvi esse método um método prático e funcional, onde você não vai precisar ficar horas e horas sentado numa cadeira, ali assistindo nossas aulas, nossos vídeos treinamentos. Você vai ter ali, ele é prático, você ouviu, entendeu, anotou, vai anotar, aquilo que não entendeu, pergunta, e você vai colocar em prática. Vai colocar em prática e vai ter aí seus faturamentos muito rápido. É uma escalada muito rápida. Dá para escalar rápido no negócio. Então, por isso eu desenvolvi esse método, estou trazendo ele para o mercado. Na minha época, não tinha ninguém que fizesse algo que eu estou fazendo nessa magnitude. Talvez até tinha alguém que estivesse ensinando algumas coisas, mas não estava fazendo o que eu estou fazendo. E eu estou trazendo algo inédito. Eu vou ensinar exatamente, eu vou dar um passo a passo. E eu vou pegar na mão de quem realmente quer. É para quem quer, não é para apenas atrair pessoas curiosas, não. Eu poderia dar de graça? Poderia, mas isso não é de graça, não. Por que eu poderia dar de graça? Isso tem apenas um preço simbólico. Por que ele tem um preço simbólico? Onde eu desenvolvi um conteúdo, eu coloquei ali um conteúdo muito denso. Tem um material que vai estar juntamente com um material explicativo, tem um material no formato de um e-book que você terá acesso. Então, tudo isso está ali compacto dentro desse conteúdo para você ter ali com você e para você colocar em prática. E também eu vou acompanhar você no dia a dia, vou estar com você no dia a dia. Então eu poderia dar isso de graça? Poderia dar de graça. Muitas coisas eu estou dando de graça, muitas instruções eu dou de graça, mas as pessoas não colocam em prática. E quando as pessoas pagam por determinados produtos ou serviços, elas tendem a valorizar mais. Exemplos disso, quando as coisas ficam escassas no mercado, as pessoas têm uma escalada de busca, começam a procurar aquele produto ou aquele serviço com mais intensidade. E quando as pessoas têm de graça, elas tendem a não valorizar. Então, dentro desse meu material, é um material realmente um material rico, é um material que se eu fosse procurar ele no mercado, eu fosse disponibilizar ele no mercado convencional, ele era um mercado aí que tinha um custo bem alto. Então, eu estou disponibilizando esse material. E onde é que você vai encontrar esse material? Esse meu material, eu tenho um link de divulgação, eu estou divulgando ele
através de uma plataforma e é só você entrar lá. Eu vou deixar aqui o meu Instagram, se você quiser saber, mas não é obrigado não. Se você quiser e estiver comprometido com você mesmo, com o seu sucesso, com a sua independência financeira, com a sua liberdade geográfica, é o seu momento. Se você quiser saber mais, me chame agora lá no meu direct, que eu terei o maior prazer em poder te ajudar, beleza? Um grande abraço e a gente se vê aí nos próximos vídeos.